Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a colocar, cadastrar conteúdos de aula propriamente dita, né? A gente já viu nas aulas anteriores, cadastramos, né? Aula 1, aula 2, aula 2, a 3, a 4, colocamos lá basicamente o que queria acontecer na aula, mas o professor ele precisa também estar disponibilizando esse material para o aluno, tá? Então, ele deve colocar esse arquivo na plataforma Moodle. Como a gente vai fazer adicionar esse arquivo, né? Vamos lá, né? Lembrando que eu tive que criar novamente aqui, né? Tendo em vista que o Moodle ele sempre está reiniciando. Então criei aqui, ó, não tem nada, tá só o básico, semana 1, semana 2, não tem aula criada, né? E vamos adicionar a ferramenta chamada arquivo, tá? Então estamos aqui, ó, na plataforma, já está no modo editor, estou no modo logado como administrador, então venho aqui, ó, vou colocar um arquivo, tá? Na semana 1. Então na semana 1 eu vou aqui, ó, cadê? Arquivo, tá? Então perceba, clica aqui no arquivo e vamos começar a configurar esse arquivo, tá? Obviamente que eu preciso já ter um textozinho, né? Que eu utilizei, né? Por exemplo, na aula 1, que trata a introdução a Linux, tá? Eu vou deixar dessa forma, aula 1, introdução a Linux, tá? Uma breve descrição aqui. Posso colocar também, ó, a descrição que foi ministrado nessa aula, tá? Coloco H6, né? Faço aqui uma configuraçãozinha. Exibir na descrição. E aqui, ó, ele pede para selecionar o nosso arquivo. Então vou lá, ó, enviar um arquivo, tá? Escolher um arquivo no diretório. Então já tem uns arquivozinhos aqui, ó, tá? O arquivo tem um textozinho aqui padrão, né? Vamos simular que essa aula 1 aqui seja a nossa aula do professor. Então eu vou adicionar esse arquivo aqui, tá? Aula 1. Coloco aqui aula 01 para salvar como, tá? Enviar esse arquivo. Então pronto. Lembrando que estamos configurando aqui um arquivo propriamente, tá? E definimos o nome para esse arquivo, introdução a Linux. Eu posso tirar isso aqui, pessoal. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar só o título aqui mesmo, aqui, ó, introdução a Linux, tá? Por quê? Porque eu já vou mostrar aqui, tá? O porquê disso, para não confundir na hora de visualizar as informações, tá? Em aparência que eu deixo padronizado aqui, ó. Porém eu coloco aqui, mostrar o tamanho do arquivo, mostrar o tipo, a data de envio e modificação. Posso colocar essas informações marcadas ou deixar de marcada, tá? Feito essas configurações, né? Eu clico em mostrar e salvar. Só porque a gente modificou apenas isso aqui, ó, porque geralmente o arquivo a gente quer saber o tamanho, né? Então é necessário colocar aqui o tamanho dele e o tipo, para saber, é PDF que o professor está disponibilizando. Beleza. Salvar e mostrar. Vamos ver como é que está aparecendo isso aí. Está carregando. Eu vou simular aqui, pessoal, antes de mais nada, como sumiu, eu vou criar uma aula aqui, ó. Tá? Só para saber de que forma fica melhor a gente disponibilizar esse recurso. Deixa eu só carregar aqui.
beleza, voltamos aí para edição. Por enquanto, pessoal, eu só tenho um arquivo, não tem nem aula. Eu vou criar uma aulazinha aqui, ó, rápida para a semana 1. Eu percebo que eu estou na semana 1 aqui, ó, tá? Vou criar uma aulinha. No caso, a gente utiliza para criar uma aula, uma página. Então, o que eu posso fazer? Aí eu coloco de novo aquela descrição aqui. Eu vou colocar a aula 1 para ficar bem claro que se trata da aula 1. E eu vou colocar o conteúdo aqui de aula. Ficar claro essas informações aí. Tá? Deixa eu ver aqui. O resto aqui é padrão. Vou salvar. Mostrar. Olha, o ideal, pessoal, é que primeiro, olha aqui, ó, a aula fique na frente, tá? E depois venha os demais conteúdos, questionário, arquivos. No caso, se eu clicar aqui, ó, LI, que é Linux, na semana 1, o que eu tenho? Eu tenho a aula e tenho o PDF. Ó, pode ver aqui, ó, aparece o símbolozinho. Vou dar um zoom aqui, ó. O símbolozinho do PDF, tá? Mostra até o tamanho dele, ó. O tamanho dele é 66 KB, tá? Vou deixar aqui no tamanho padrão. Então tenho a aula, eu posso acessar a aula. Já assisti a aula. E agora o que tem? Tem atividade. Então clica na atividade já. Tem o nosso arquivo. Quando eu clico no arquivo, ele abre o arquivo. O arquivo, no caso aqui, é uma lista de questões que eu cadastrei, tá? Vou clicar voltar. Então, se eu voltar aqui para a semana, eu adicionei um arquivo, né, para aula 1. Vamos supor que eu tenha criado aula 2 aqui. Vou estar criando de novo a aula 2 aqui, tá? Rapidamente, a gente ver como é que fica aqui as informações. Perceba que se eu tenho as informações todas salvas em Word, fica bem mais fácil da gente poder adicionar isso aqui no momento da edição, tá? Tem a aula 2, agora eu vou criar aqui, pessoal, na semana, vou adicionar o arquivo para a aula 2, tá? Eu vou lá, arquivo, o nome desse arquivo vai ser noções de Linux. Eu vou colocar de novo aqui, ó, do que se trata esse arquivo, o formatar. Eu posso aumentar aqui, tá, pessoal, a área de visualização. Coloco aqui H6, beleza. Exibir na descrição. Eu vou lá, ó, vou simular que eu estou colocando a aula 3, aula 2 no nosso arquivo, aula 02, aqui tudo padrão, enviar esse arquivo. Feito isso aqui, mostrar tamanho, data de envio e o tipo, tá? Salvar e mostrar. Deixa eu salvar aí. Então pronto. Então temos agora, se eu voltar para o geral, né? Tem na semana 1 aula 1 aqui acontecendo e aqui, ó, a apostila dessa aula, tá? Aula 2 acontecendo e a apostila dessa aula, tá? Se eu clicar nela, ela vai abrir para mim, tá bom? Quero configurar aqui, professor. Se eu quiser configurar só esse PDF, eu venho aqui nessa lateral e clico aqui, ó, editar configurações. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui sobre isso aqui. Bom, já coloquei a descrição, aparência. Deixa eu tentar mudar aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápido. Aparência, bora colocar aqui, ó, abrir uma janela pop-up.
ver como é que ele vai aparecer para mim essa informação. Vamos lá, salvar e mostrar. Beleza. Se eu clicar nele, olha aí, pessoal, viu? Posso configurar ele para mostrar sem que ele feche a minha janela principal, né? Eu acho até que fica até melhor dessa forma. O primeiro ainda não está assim. Primeiro, se eu clicar, ele vai abrir geral aqui. Aí eu vou precisar voltar. Isso pode confundir muito o aluno, né? Então vamos lá configurar. Vem aqui, ó, configurar em aparência. Em aparência, eu coloco aqui, ó, em uma janela pop-up. Só vai mostrar. Vamos visualizar ela de maneira tranquila. Ali, ó, aula 1 e o PDF aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele abre um pop-up. Prontinho. Ele mostra a informação bem bonitinha pra gente, tá? Bom, essa aqui, ó, é a forma que eu tenho de adicionar arquivos para o aluno poder baixar e acompanhar a semana de aula, tá bom? Ainda nessa aula, pessoal, vamos fazer também fazer com que a gente observe um site dentro do próprio Moodle, né? Vimos nos exemplos passados que cadastramos aí a imagem do evento do FliSol e colocamos o link para a gente abrir ele externamente. Dessa vez vamos configurar, pessoal, um site para que ele abra dentro do próprio Moodle, sem que abra uma aba extra para isso, tá bom? Para o nosso exemplo, pessoal, vamos utilizar esse site aqui, ó, o AvaMac, que é um site que disponibiliza diversos cursos, né, para curso de extensão, curso de formação continuada e assim por diante, tá? Então até sugiro aí que todos vocês acessem esse site e façam os cursos. São centenas de cursos aí disponíveis, tá? Beleza, estamos aqui no nosso Moodle. Como a gente vai proceder, pessoal? Bom, para a gente fazer esse recurso aí, né, de abrir um site dentro do próprio Moodle, né, vamos ter que fazer usar os recursos aqui, ó. Primeiro, eu vou criar, né, olha, pessoal, sempre eu tenho que, né, adicionar ferramentas, né? No caso eu vou adicionar uma ferramenta dentro do geral, tá bom? Para que esse curso fique disponibilizado para os alunos que queiram estar aí fazendo, né, diversos cursos do AvaMac. Então aqui eu vou adicionar um recurso. Nesse caso vamos utilizar esse URL, tá? Prontinho. Então aqui começamos a nossa configuração. Qual vai ser o nome? Eu vou colocar o nome do site, tá? AvaMac. Pego lá o endereço, no caso aqui, esse endereço aqui, vou copiar e vou colar aqui, tá bom? Descrição. Bom, posso colocar uma descrição aí, né? Do que seria esse AvaMac, tá bom? Bom, aí eu vou colocar uma descrição. Eu já fiz peguei um texto qualquer aqui, né? E eu vou colocar esse texto aqui, que é uma breve descrição do que seria o AvaMac. Coloquei em H6, exibi a descrição na página do curso, né? Beleza, o que mais que temos aí de configuração? Basicamente só são essas configurações. Salvar e mostrar. Bom, por enquanto, pessoal, a informação ela vai ser mostrada dessa forma aqui pra gente, né? Apenas tem um link, que se eu clicar no link, o link vai abrir normalmente, ainda vai abrir por cima do Moodle, mas não é isso que eu quero, tá? Vou voltar aqui, ó. Não é isso que eu quero, tá bom? Precisamos fazer uma adaptação. Se eu clicar em configurações, eu venho aqui em aparência,
Então, lembrando que esse é um método clássico de inserir um link, tá? Método bem clássico. Só que eu quero que ele abra dentro do próprio site do Moodle, da nossa própria plataforma. Então, para isso eu tenho que escolher a opção incorporar, tá? Incorporar vai fazer com que ele abra uma janelinha padronizada dentro do site, dentro do Moodle, tá? Salvar e mostrar e vamos verificar de que forma. Ó, então ele está carregando as informações. Perceba que ele vai, obviamente, vai precisar carregar, né, todo o site aqui, ó, e está se adaptando, tá? Temos que aguardar, isso vai depender muito da internet, tá? Então perceba, ó, tá aqui, ó, esse é o aviso inicial do site AvaMac, então é padrão. Se eu fechar aqui, ó, ele abre um site dentro do nosso Moodle, né, de forma padronizada. Perceba que eu posso navegar normalmente aqui, ó. Olha aqui o site original, ó, e olha aqui o site adaptado, tá? Então ele se adapta a esse tamanho de tela. Lembrando que todos os sites hoje desenvolvidos, eles têm que se adaptar a diferentes tamanhos de tela, né? Tem sites que são programados para funcionar tanto para um celular quanto para um tablet e também desktops e computadores com tamanhos de telas diferenciados aí, tá bom? Então, essa aqui é um recurso bem interessante para que o usuário ele não saia do Moodle, né? É interessante sempre a gente observar isso, né? Forçar com que a pessoa fique sempre dentro da plataforma, né? Adquirindo conhecimento e fazendo tudo por dentro da plataforma, no máximo abrindo uma aba separada, mas nunca abrindo por cima dela, em cima da nossa aba principal, tá bom? Então essa é a nossa aula de criação. Primeiro, adicionamos arquivos, configuramos os arquivos para o aluno poder baixar e também colocamos um outro site, né, agora dessa forma, de uma forma diferente, né, com que o site abra dentro do Moodle, tá bom?